Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Capítulo 3. Queria que os irmãos agora se aquietassem, não se levantassem mais. Quem tiver que se levantar, levante-se e fique do lado de fora. Vamos aquietar. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra nessa noite, cujo tema parece um tema esquisito, mas interessante. Eu quero falar hoje, no Dia do Pastor, sobre um Deus divorciado. Um Deus divorciado. Eu quero falar sobre um Deus divorciado a propósito do Dia do Pastor. Também queria convidar você a, quando chegar em casa, ler o editorial desse domingo. Eu escrevi lá: o Dia do Pastor e os homens mais infelizes da terra. Você lê lá o que tem a ver Dia do Pastor com os homens mais infelizes da terra. E a propósito do Dia do Pastor, eu queria ministrar aos irmãos nessa noite essa palavra sobre um Deus divorciado. Ser pastor no dia do tempo que se chama hoje não é fácil, porque a figura pastoral é uma figura bastante queimada no Brasil, tostada, torrada. Acho que pior do que pastor hoje no Brasil, só deputado. Se tirar deputado, eu acho que a classe mais queimada no Brasil é a classe pastoral. Eu não tiro a razão dos brasileiros. Não estou aqui para defender uma tese própria. Tenho convicção do que a classe pastoral tem produzido na nação. Eu faço parte dela, não é? Mas como os corruptos estão em todas as classes sociais, em todas as profissões, em todas as vocações, sabemos também que no meio de todas as classes tem aqueles, se minoria ou não, que ainda prestam. Existem aqueles que ainda não se venderam ao mercado. Existem aqueles que, diferente da verdade coletiva, não tem preço, não se vendem. Há quem diga que todo mundo tem um preço. Eu não acredito que todo mundo tem um preço. Há quem não se venda. E nesse Dia do Pastor, eu queria a você, como ovelha, ou não, como frequentador de igreja, talvez você não seja ovelha de pastor nenhum, mas você, quando o bicho pega na tua vida, você procura uma igreja para ver se Deus te abençoa. Não é? Você é daquele que diz que não gosta de crente, não gosta de pastor, mas quando a corda aperta, você vê um crente com a Bíblia na mão e diz assim: ora por mim lá na sua igreja. Ou então preciso procurar uma igreja, porque deve ter alguma urucubaca em cima de mim, fizeram alguma macumba, tem algum olho grande sobre mim. Aí a gente entra numa igreja, aí quem sabe o pastor presta para alguma coisa. Então hoje, no Dia do Pastor, eu queria falar sobre um Deus divorciado. E a partir dessa ideia do Deus divorciado, tentar compartilhar com os irmãos qual é o papel de um pastor hoje. Porque a figura pastoral, ela é bastante controvertida, ela é bastante discutida, porque ela carrega em si o conceito daqueles para os quais ele está pastor. Nossa igreja é uma igreja que tem mais de 2.000 pessoas. E no meio dessas 2.000 pessoas, existem mais de 2.000 mentes, de mais de 2.000 vontades, de mais de 2.000 gostos, de mais de 2.000 visões a respeito do que deve ser isso ou aquilo, inclusive
como deve ser um pastor, como deve se comportar um pastor, como um pastor deve fazer quando acontece aquilo, o que um pastor não deve fazer quando acontece aquilo. Cada um de vocês tem uma opinião sobre a postura pastoral, sobre a conduta pastoral, sobre o que o pastor tem que fazer, o que o pastor não tem que fazer, como o pastor deve ser, como o pastor não deve ser. E cada um emite a sua opinião a respeito desse homem cujo dia se comemora hoje. E aí, esse homem que está aqui onde eu estou, no lugar de pastor, quando lida com as ovelhas, sejam 2.000 ou 5, ele é um objeto de consumo, ele é uma figura pública, e porque é pública, carrega em si a opinião de cada indivíduo. Seja um indivíduo que compõe uma massa de 2.000 pessoas, ou um indivíduo que compõe uma massa de 5 pessoas. De modo que se são várias mentes, por melhor que seja o pastor, ele nunca conseguirá agradar a todos. Por pior que seja o pastor, ele nunca será tão ruim para todos. Alguém vai achá-lo bom. E quando o assunto é pastor, geralmente bom é o pastor dos outros. Quando o pastor da igreja local na qual nós congregamos não nos agrada mais, nós tendemos a compará-lo com o pastor da igreja do outro. Porque o que é do outro é como um amante. Como amante. Você vê que há muitos maridos que largam esposas de tantos anos fiéis, ou mulheres que largam, porque conheceu um amante, se apaixonou e foi embora. E a amante na cabeça dele tem uma figura perfeita. Não é aquela jararaca com a qual você dorme há tantos anos. Porque a amante, ela é perfeita, ela é compreensiva, né? Ela é bonita, ela se trata, né? Ela se cuida, ela toma banho. Mas essa coisa aqui, irmão, essa mulher não se cuida, essa mulher não valoriza a vida, essa mulher... O problema qual é? É que com essa mulher aqui, você dorme e você acorda há muitos anos. Você a vê depois que ela lava a roupa, como é que ela fica. Você sabe como ela fica depois que ela troca a fralda dos filhos. Você está dormindo do lado dela e com ela convive quando ela está menstruada. Ai, pastor, vai falar disso aqui agora. Você sabe como ela fica quando está com TPM. Você sabe quando ela fica quando ela não é suprida pelo marido que só reclama. Você sabe como ela é quando ela é tratada como uma fêmea tão somente, mas não como um ser humano. Ela reage, ela bota a boca no trombone, mas a amante não. A amante você se encontra esporadicamente. E toda vez que se encontra, ela está cheirosa, ela está bonita, ela faz escova, ela bota a melhor roupa. E você só tem dela ou dele o melhor. Você não está com ele o dia a dia. Então, o do outro é sempre melhor. Quando nós somos contrariados por uma ação do pastor ou por uma omissão, nós sempre trazemos à memória um outro pastor que diz: aquele não. Aquele é o cara. Não é Romário, mas aquele é o cara. E aí, em função da idealização, muitas vezes a relação dessa ovelha insatisfeita pela omissão ou pela ação contrária à vontade dele, ele já tira essa imagem de autoridade do pastor debaixo do qual ele está e traz a imagem de um idealizado. E esse convívio logo se torna impossível, porque eu estou tete a tete com alguém que eu desidealizei e estou do lado de um pastor virtual que é uma idealização minha, de modo que o real nunca responderá à idealização do ideal. Aí, no dia do pastor, eu quero conversar um pouquinho sobre o pastor, a partir da visão da realidade de que Deus é um Deus que se divorciou. Acho que você nunca ouviu falar isso na sua vida, nem eu, a primeira vez que você sabe, um Deus divorciado. Então onde é que o senhor tirou isso, pastor? Jeremias capítulo 3, versículo 6. Quem já abriu, diga amém. Disse-me mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste porventura o que fez a apóstata Israel?
como se foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que ela tiver feito tudo isso, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isso a sua leivosa irmã Judá. Sim, viu que por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a pérfida Israel a despedi e lhe dei o seu libelô de divórcio. Que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. E pela leviandade da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pau. Até aí, deixa a Bíblia aberta em Jeremias capítulo 3. Deus olha para o seu povo chamado Israel, para a sua noiva chamada Israel, e diz assim: viram como a minha noiva saiu pelos montes e se prostituiu. E eu pensei que ela fosse voltar a mim, se arrepender da traição que me fez, mas ela não se arrependeu e não voltou depois de me ter traído. Aí diz que em consequência disso, lá no versículo 8, Deus diz lá na parte B, 8, sim, viu que por causa de tudo isso, por ter cometido adultério a pérfida de Israel, a despedi, e o que mais que diz aí? Lê comigo, igreja. Lhe dei sua carta de divórcio. Deus se divorcia do seu povo. Deus é um Deus divorciado. Estranho isso, né? Nós evangélicos temos tanto trauma com divórcio. Nós temos tanta figuração em torno dessa praga chamada divórcio. Nós discriminamos os divorciados. Nós não aceitamos como membros divorciados. Nós não consagramos quem se divorciou. Nós achamos que quem se divorciou deu legalidade para o diabo. Nós tratamos tão diferente quem é divorciado. O divorciado carrega em si tanta injustiça. E aí, de repente, sem que nós nos apercebêssemos, nós já passamos por esse texto. A gente descobre que num tempo da história da noiva de Deus, dela Deus se divorciou. Um Deus divorciado. Deus disse: olha, eu quero me divorciar de ti, ó Israel. E diz o texto que ele fez isso. Ele a despediu. Não quero mais ser noivo teu. Não quero mais ser contigo. Não quero mais estar contigo. Não quero mais caminhar contigo. Você, minha noiva Israel, meu povo Israel, está despedida, está despedido. Essa palavra me incomodou esses dias, irmãos. A ideia de que, como igreja, a ideia de que, tendo sido salvos, ainda assim, Deus pode dizer para nós: Neil, eu não quero mais andar contigo. Eu não quero mais ser contigo. Eu estou te despedindo. Eu estou te dando tua carta de divórcio. Você está livre de mim. Essa é uma liberdade que eu não quero. Um Deus divorciado. Aí, para nossa meditação nessa noite, eu quero pensar com você o seguinte: quando é que Deus se divorcia do seu povo? Quando é que Deus olha para o povo e diz assim: não é mais meu povo? Quando é que Deus diz para a sua igreja: não é mais minha igreja? Quando é que Deus diz: não quero mais caminhar convosco? Quando é que Deus diz: eu quero divórcio? Quando é que Deus se divorcia do seu povo? Quando acontecem duas coisas proeminentemente. Primeiro, quando a relação dessa noiva com Deus, quando a relação desse povo com Deus, quando a relação dessa igreja com Deus se resume a uma relação mercantilista e interesseira. Quando Deus olha para essa igreja que ele chama de noiva e descobre no coração dessa noiva que essa noiva só está com ele para dar golpe do baú. Quando Deus olha para essa igreja, quando Deus olha para esse Israel contemporâneo ou não, e diz assim: olha, eu não quero mais estar com vocês, eu me recuso a ser um com vocês, eu me recuso a permanecer noivo, casado convosco,
Se vocês, na relação comigo, desenvolverem uma relação que é só mercantilista e interesseira, se eu descobrir que quando vocês se aproximam de mim só para tirar o que eu tenho. Ah, meu irmão, essa palavra aqui é para quem tem ouvidos. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz. A igreja pergunta, irmão, está ao seu lado, você tem ouvido, irmão? Pergunta ele aí. Quantos têm ouvidos aqui, estão me ouvindo aqui agora? Levante a mão assim bem alto. Então escuta o que eu vou te falar. Ouça o que eu vou dizer para você agora. Diga, irmão, que está ao seu lado, irmão. Não perca o que Deus vai ministrar no teu coração aí agora. Diz para ele aí. Não perca o que Deus vai ministrar no teu coração aqui agora. Eu estou todo arrepiado. Eu estou debaixo do temor dessa palavra, eu confesso, irmãos. Meu Deus, Senhor. Eu me divorcio do meu povo. Eu me divorcio da minha noiva quando eu percebo que a minha noiva se relaciona comigo com a visão mercantilista, com uma visão interesseira. Eu me divorcio da minha noiva quando eu descubro que essa noiva só está comigo porque eu sou rico. Quando essa noiva só está comigo porque eu sou galardoador. Porque eu sou um noivo cheio da prata e do ouro. Quando ela descobre que eu sou um noivo que pode todas as coisas. E aí então, se eu perceber que você se aproximou de mim, por causa daquilo que eu tenho, saiba que você está perdendo tempo em se relacionar comigo. Eu vou me divorciar de você. Ele diz, quando ele se divorcia de nós, é quando a noiva acha que o noivo só existe para supri-la. O noivo só existe para ser o provedor. Deus está dizendo, eu não quero essa noiva. No capítulo 2 desse Jeremias que a gente está lendo aí, versículo 2, olha que coisa interessante. Capítulo 2, 1 e 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, a mesma Jerusalém que nós acabamos de ler aqui, Israel. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me a favor de ti, a favor da devoção da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, de como me seguiste aonde? No deserto, numa terra não semeada. Volta para mim aqui. Deus está dizendo a Israel, Deus está dizendo a Jerusalém, eu me lembro de vocês. Eu me lembro de ti, ó minha noiva amada. Como nós nos relacionávamos no deserto, numa terra que não era semeada. Nós não tínhamos nada, senão tão somente o básico. Nós podíamos ser chamados de pobres. Nós trafegávamos no deserto durante 40 anos. Eu me lembro do tempo em que vocês entraram em Canaã, se corromperam, mas depois voltaram para mim. E ele está dizendo assim, eu me lembro, no melhor período da nossa vida, foi o período em que as coisas estavam ausentes. Ou ausentes. Eu me lembro, Israel, que o melhor momento da nossa história foi quando nós não tínhamos coisas para, por causa delas, brigar. O melhor período da nossa vida é quando tudo que nós tínhamos éramos um ao outro. Era um ao outro. Eu me lembro que o melhor período, o período mais próspero da nossa história, foi o período do deserto, numa terra não semeada. Olha Deus sendo um Deus de memórias, um Deus nostálgico, um Deus olhando para uma noiva que ele percebia que estava perto dele, não por causa daquilo que ele tinha, mas por causa daquilo que ele era. Aí, porque ele percebeu no coração da noiva que o que a noiva amava era a ele e não o que era dele, olha o que Deus fez com essa noiva. A gente vai ao versículo 7 desse mesmo capítulo 2, e nós vemos o seguinte, e eu vos introduzi numa terra o quê? Fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação.
que aí ele vai dizendo que também os sacerdotes se corromperam. Ele está dizendo assim: porque vocês foram fiéis no deserto, porque vocês me amavam com coração puro, porque vocês me amavam pelo que eu era, e a sua intenção comigo era relacional e não só provisional. Eu percebi que eu podia prosperá-la. Eu percebi que o teu coração não estava nas coisas que eu podia dar, estava em mim. Então eu lhes dei as coisas que eu tenho. Eu te fiz um herdeiro, eu te fiz uma herdeira. Mas quando eu prosperei a você, minha noiva, você se corrompeu. Você se contaminou. Você se vendeu. As minhas bênçãos se tornaram mais importantes no teu coração do que eu mesmo. As minhas bênçãos falaram mais alto na tua história do que a minha própria presença. A minha bênção corrompeu você. A minha bênção se tornou uma maldição na sua vida. E essa é a razão pela qual o Senhor está dizendo assim: eu não quero me relacionar com uma noiva interesseira. Eu não quero ser com uma noiva que olha para mim e vê uma fonte, vê uma oportunidade de ter, vê uma oportunidade de prosperar, vê uma oportunidade de enriquecer, vê uma oportunidade de se dar bem na vida. Deus está dizendo: eu não quero uma noiva com coração desse. Como tem sido a tua relação com Deus? Interesseira? Quando Deus não te dá o que você pede, você murmura, o abandona, se deforma? Ou você é daqueles como Jó? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Algum tempo atrás, eu sempre se lembro que eu falei nisso aqui, tivemos um casal na nossa igreja. E esse casal ficou 1 ano na igreja. Entrou em janeiro, saiu em dezembro. Encontramos na rua e ele sumiu, rapaz. Ele disse assim: pastor, eu saí da sua igreja porque eu fiquei na igreja 1 ano certinho, não arrumei nada. Consegui nada na minha vida. Eu fiquei assim com essa cara de paisagem, né, como diz a Selma. O que você queria arrumar? Ah, pastor, do jeitinho que eu entrei, eu estou saindo. Não, meu salário não aumentou. Não consegui fazer a obra da minha casa. Não consegui, resumindo, ter nada. Ah, foi por isso que você saiu. Vai com Deus. Mas lá no fundo do meu coração eu falei assim: saiu tarde, filho. Porque Deus nunca casou com um casal desse. Deus não casa com gente assim. Deus não quer relacionamento com gente assim. Deus não quer uma noiva que quer dar golpe do baú. Deus não quer se relacionar com um povo que acha que a bênção dele é mais importante do que ele. Com uma noiva que adora ouvir que você foi chamado para ter, para ser rico. Que você foi chamado, porque é de Deus, só para ter carro do ano. Para ter um noivo lindo e uma noiva linda. Você não pode ficar doente. Você, afinal de contas, é um príncipe, é uma princesa, é verdade. Mas então você não pode ser vítima do que acontece no planeta no qual você vive. Você está na terra, mas você não é da terra, você é um ET gospel. Então você não está sujeito às dores do dia a dia. E mais, se sentir dor, se não conseguir trocar esse Fusca, se não parar de andar de 383 ou 744, é porque Deus não está feliz com você. Você está dando legalidade para o diabo. E você escuta isso e diz: é verdade. Você não conhece o seu noivo. É uma relação mercantilista. Eu vou contar uma coisa para vocês que talvez a maioria de vocês não saiba. Nossa igreja é uma igreja que tem esse número todo de gente. Mas se comparar a entrada financeira, por exemplo, da nossa igreja com uma igreja do mesmo porte,
de qualquer lugar que diz que quanto mais você dá, mais você tem, nossa igreja tem em torno de 30% da receita dessa outra igreja do mesmo número de membros. Por uma simples razão, nós não vendemos bênção. Nós não dissemos, você está duro, você não arruma emprego, você não passa no concurso, você não prospera, não é promovido, porque você não dá dízimo. Quando você começar a dar mais, aí você vai ter mais. Aí a receita aumenta. E só beneficia o administrador, porque administrar sem dinheiro é desesperador, a gente não dorme. Agora, administrar com receita sobrando é fácil. Qualquer retardado administra. É fácil. E aí, como eu conversei com o seminarista outro dia, quando a receita está baixa, quando o gasto é alto em função de obras, nós somos, como pastores, tentados a nos corromper e fazer como quase todo mundo faz. Irmãos, Deus colocou no meu coração de colocarmos mais um culto na semana. Vai ser a quinta-feira da vitória. Vai ser a quarta-feira da promessa. Vai ser a sexta-feira do milagre. E a igreja diz, olha, vai ser uma bênção. Não é. É só para aumentar a receita. Fazemos campanha para aumentar a receita. E aí a receita aumenta, a gente diz, é bênção de Deus. Negativo. Deus nunca se relacionou no campo do mercantilismo e dos vendilhões. Deus não é Deus do relacionamento do ter. Deus é Deus do relacionamento do ser. Quando você se relaciona com esse noivo, com essa visão mercantilista, achando que eu vou me aproximar desse cara, porque esse cara pode me dar muito, esse cara pode me curar, esse cara pode me prosperar, esse cara me livra do inferno. Quando eu estou na presença dele, nenhum maligno me toca. Então, Satanás, eu vou rir da tua cara, porque agora eu estou na presença dele. Agora responda para você, se Satanás não existisse, se inferno não existisse, você ainda assim adoraria o Senhor? Se você não tivesse o risco de perder-se na eternidade, se você não tivesse um inimigo que a gente chama inimigo das nossas almas, você correria para aquele cuja presença você está guardado como um pintinho debaixo das asas, diz o salmista? Ou diz o próprio Jesus? Mas veja, se grande parte da noiva do cordeiro não se relaciona com o cordeiro, movido pelo medo do inferno, movido pelo medo de Satanás, movido pelo medo das trevas. Por que eu adoro a Deus? Porque Satanás me pega. E aí, nós vemos essa gama de crentes frustrados com Deus, que estão por aí porque estão frustrados, desesperados para achar um culpado. Desesperado para tentar entender por que a relação com Deus tão grande, tão rico, tão poderoso, não reverbera em vida na vida deles. É porque Deus não quer relacionamento com a noiva interesseira. Deus dá divórcio. Ele é um Deus divorciado. Quando é que Deus se divorcia do seu povo? Segundo, quando é que Deus se divorcia da sua noiva? Quando ela se transforma em maldição para a terra. No capítulo 3, no versículo 9, depois de Deus falar que a sua noiva era adúltera, no versículo 9 Deus diz assim: e pela leviandade da sua prostituição, o que aconteceu? Leia alto, igreja. Contaminou o quê? A terra. Por quê? Porque adulterou com a pedra e com o pau. É o adultério espiritual. Adorou a pedra, adorou a pau, adorou a imagem, adorou o semelhante. E Deus chama isso de prostituição. E diz que a prostituição da igreja, a prostituição do Israel de Deus, contamina, amaldiçoa a terra na qual ela está plantada. Veja, o negócio aqui é entre Israel e Deus.
entre os eleitos e Deus, entre o povo de Deus e o Deus do povo. É uma relação de dois. Mas Deus diz que quando a sua noiva interesseira é descoberta, ele dá divórcio porque se prostituiu. E porque como igreja, como povo eleito se prostituiu, toda a terra, toda a geografia, toda a sociedade é amaldiçoada. E Deus está dizendo, eu não quero me relacionar com uma noiva que é maldição para onde ela está presente. Aí, irmãos, nós nos reportamos ao Rio de Janeiro. Nós nos reportamos ao Brasil. Esse país abençoado por Deus e bonito de natureza. Mas é só a natureza. Tira a natureza do Rio de Janeiro. Sobra o quê? Tira o Pão de Açúcar, tira as praias, tira a serra, tira o verde. Sobra o quê? Tiro. É verdade. É por aí. Respondam para mim. Qual é o maior país cristão do mundo? Qual é o nome dele? Brasil. Alguém conhece o Brasil aqui? Sabe onde fica o Brasil, irmão? Fala assim, ó, debaixo dos meus pés. Você é brasileiro, amém ou não amém? Pois é. Houve um tempo que a gente dizia com mais facilidade, sou brasileiro e me orgulho disso. Eu tenho dificuldade de falar isso, confesso aos irmãos, irmão. Só tem uma coisa do que eu me orgulho nesse país, é do povo, que é trabalhador, é um povo honesto, pacífico. Saí do evento lá em Brasília, lá em Taguatinga, foi onde eu preguei ontem à noite, eu fui 7 graus, frio. Eu ia falar frio do inferno, mas o inferno não faz frio, é calor. Frio louco. Aí, depois conversamos lá, que todo mundo saiu de lá às 11 horas da noite, um pouquinho mais, um pouquinho menos, muito frio. Aí tinha um cidadão, numa daquelas avenidas de Brasília, com uma como era o nome daquela motinha antiga? Não, lambreta não, a fininha. Mobilete. Um velhinho com uma mobilete, 11 horas, 11h30 da noite, 7 graus. Sensação térmica era mal porque estava ventando muito. E o velhinho estava com a mobilete dele parada, nós paramos com o carro, o rapaz estava pedindo para mim, estava aqui. Ele estava com a mobilete parada, andando no gramado onde teve um show na noite anterior, catando latinha de refrigerante, jogando ali dentro do saquinho. Aí eu falei com o Augusto assim, Vina, olha Augusto, o que é o povo brasileiro, cara? 11h30 da noite, o homem está aqui na praça catando latinha para sobreviver. Tudo que esse povo quer é trabalho. O que o povo brasileiro quer é uma oportunidade para ser útil. Esse é um povo abençoado, você é abençoado, irmão. O Brasil é que não sabe reconhecer isso. O Brasil, quando olha para nós, só vê número, vê um cifrão, só vê bolso. A gente paga pelo serviço, mas eles não cumprem o papel dele. Você paga caro para ter saúde, eles não dão a saúde que você pagou. Você paga caro para ter segurança, eles não protegem você. Você paga caro para tudo. A maior taxa tributária do planeta é nossa, mas nós não temos o serviço prestado por esse governo famigerado. Entrei lá dentro do Congresso Nacional nesses dias. Aí, moço, posso sentar? Eu entrei lá dentro do miolo, onde fica os vendilhões lá. Aí eu sentei numa cadeira. Aí, essa cadeira de Antônio Carlos Magalhães. Eu está amarrado, Jesus tem poder. É lá que as coisas acontecem. Eles não sabem valorizar o que vocês são. Mas a única coisa boa que tem no Brasil é o povo e a bela natureza. Tirar isso. Não temos mais do que nos orgulhar. Foi tempo, irmãos, quando eu olhava uma bandeira nacional, me arrepiava, tocava o hino. Cara, a gente já se arrepiava, como diz a Adalzira, do alto da cabeça às plantas dos pés, porque eu via o hino nacional. Eu tenho muita dificuldade de me arrepiar com o hino nacional. Eu posso estar completamente errado, porque eu não me abstenho de ver o que está ao meu redor, o que acontece. Agora, esse país é o maior país cristão do planeta.
Cristão católico e cristão evangélico. É o maior país cristão do mundo. Agora, que tipo de cristianismo nós temos nesse país que não transforma esse país num país bendito? Somos 42 milhões de novas criaturas, segundo o IBGE. E cadê os frutos dessas novas criaturas que aumentam em número, mas não ajudam a diminuir a corrupção, não ajudam a diminuir a violência, não ajudam a diminuir essa qualidade de vida degradante que a gente vive? Por que não aumenta a justiça social? Por que não acontece a reforma agrária? Você voa esse país, você vai daqui para Brasília, você viaja debaixo, em cima de terra, daqui até lá. É terra que não acaba mais. Mas a maioria do povo brasileiro não tem uma terra que possa chamar de sua. Cadê os frutos do povo de Deus? Cadê o povo que é sal, que preserva e dá sabor? Cadê o povo que é luz, que dissipa a treva? A gente não vê. De modo que essa é uma igreja que parece que mais amaldiçoa a sua terra do que abençoa. Porque as multidões que compõem a massa estão no meio da massa para tirar de Deus. Nós pastores agora somos ricos. Pastor enriquece. Como é que um pastor vai ficar rico, irmão? Como? Se o salário desse homem quem faz é a própria igreja. Como é que eu posso justificar ter uma mansão de R$1 milhão? Como é que eu vou comprar uma mansão dessa? Como é que eu vou ter um jato? Como é que eu vou andar cercado de 10 seguranças? Como é que eu, como pastor, posso cobrar um cachê de R$20 mil para pregar em algum lugar? Que fosse de R$300. Preguei sobre isso outro dia. A palavra que eu prego não é minha. O povo para o qual eu prego não é meu. A unção com a qual eu prego não foi eu que me dei, foi Deus. O dom não é meu. Esse microfone não é meu. Essa roupa não é minha. Nada é meu. Como é que eu vou cobrar para pregar? Mas convida os pastores ricos do Brasil para pregar. Como? Porque nós enriquecemos, temos que justificar a nossa riqueza como bênção de Deus. Não é não. O evangelho da igreja no Brasil está mais para a proposta do diabo a Jesus no deserto do que a proposta de Jesus para os seus apóstolos. A proposta de Jesus para os seus apóstolos: vão e não levem bolsa, não levem alforja, não levem nada. Eu vou suprir a sua necessidade. O diabo disse: olha, se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Quem dá é o diabo. E a gente vê muita gente se vendendo para ter, se corrompendo para ter, para angariar, para possuir. Semana passada, eu estou numa reunião de pastores, alguém me pergunta assim: pastor Neil, qual o carro que o senhor tem? Eu tenho um Polo 2003. Que ano, pastor? 2003. Qual ano mesmo, pastor? 3, irmão. 2003. Que ano é sua moto? 2000. Como é que você pode pregar para a sua igreja tendo os carros velhos desse jeito? Eu nem vou te falar o que eu disse para ele, porque eu não posso falar aqui. Eu nem vou te falar o que eu disse para ele. Vocês todos o conhecem. Aliás, sabem quem é. Porque o povo te respeita se você mostra ser próspero. Que igreja é essa? O que essa noiva tem a ver com esse Deus? Esse Deus é um Deus que está dizendo para a igreja: eu não quero ser Deus de vocês. Eu não quero ser marido de vocês. Eu não quero ser com vocês. Eu estou dando carta de divórcio porque vocês estão amaldiçoando a terra. Vocês crescem, mas a terra continua maldita. Vocês se multiplicam em número, mas a injustiça com os pobres continua. Vocês continuam a se multiplicar. Vocês são um povo rico no meio de uma nação pobre. Vocês têm uma teologia do entorno umbigal. Só consegue ver o entorno do seu umbigo. É dessa noiva que Deus se divorcia. Igreja divorciada, terra amaldiçoada.
Não diz que isso é antibíblico, senão eu te levo lá a 2 Crônicas 7,14, que você conhece de cor. Se o meu povo, diga, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então o que ele faz? Eu ouvirei do céu, o que mais? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A saúde da nossa terra está na mão de quem? Da igreja. E por que Deus não sara? Porque Deus está divorciado. Condenamos os pastores que estão mais ricos. O cara é preso e diz assim, como é que é para soltar? Como é que é? No habeas corpus não, ele paga. A fiança é $100 mil. E paga na puxa. Como é que eu vou comprar um aras? Para que eu quero um aras, irmão? Aí Deus está dizendo assim, olha, não é a noiva com a qual eu quero me relacionar, que quando se apresenta na minha presença só fala em ter, possuir, angariar e ajuntar e prosperar e há. Ele diz que essa igreja amaldiçoa a terra. Olha para a tua terra, irmão. Tenha coragem de ver. Tenha coragem de olhar, de enxergar. Deus te deu olho, Deus te deu um cérebro. Está aí dentro dessa cachola que você pensa que está onde está esses 2 olhos que está me olhando. Aí dentro tem um cérebro. Usa e você vai ver. Olha para o lado. Abra o jornal. E veja como a nossa terra maravilhosa, a nossa cidade maravilhosa está. Quanta igreja, uma do lado da outra, uma na frente da outra, uma brigando com o outro. O que Deus tem a ver com isso? Agora a questão para nós é, quando olhamos para a igreja hoje, não temos a sensação dela ser uma igreja divorciada? Para mim não tem a menor dúvida, mas graças a Deus, Deus, mesmo divorciado da noiva, não desiste dela, irmão. É porque parece que Deus é brasileiro e não desiste nunca. Olha que coisa interessante, versículo 12 do capítulo 3. Deus levanta Jeremias e diz assim, vai, pois, e apregou essas palavras para a banda do norte, diz, e volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, não olharei em ira para ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Deus está dizendo, noiva, eu quero te dizer que eu continuo te amando. Eu não quero me relacionar contigo se tu continuares a ser o que tu és, uma noiva interesseira. Mas se tu te transformares naquilo que uma noiva de Deus deve ser, eu quero você, noiva. Eu amo você. Amado, diga para o irmão que está ao seu lado, irmão, Deus ama você demais. Fala, não é pouca coisa não, irmão. Glória a Deus, Ele não desiste de nós. A Bíblia diz lá no Novo Testamento, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele está dizendo, volta Israel, há esperança para a igreja, há esperança para o Rio de Janeiro, há esperança para mim, há esperança para você. Agora, qual é o caminho do retorno? Ele diz nesse versículo 13, no 12 ele diz, volta. No 13 ele diz, somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estende os teus favores para os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendeste os teus favores para os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Ele está falando dos maus relacionamentos da sua igreja. Para a gente continuar, porque você deve estar aí perguntando, pastor, o que tem a ver o dia do pastor com isso? Eu vou chegar lá, calma. Eu conto um fato que aconteceu agora na quarta-feira comigo. Eu recebi um telefonema de um pastor que é candidato agora em 2008.
pediu para almoçar comigo na qualidade de candidato. Esse homem me ofereceu R$100 mil para poder apoiá-lo. Só isso. Em troco de quê? Imaginem vocês. É um pastor. Época de eleição é época em que as igrejas acabam de construir os templos. Ganha caminhão de areia, saco de cimento, mão de obra. Essa é a igreja na qual a gente vive. E Deus está dizendo: ou vocês reconhecem a vossa iniquidade e admitem que o relacionamento que vocês desenvolvem no caminho não são lícitos, ou vocês reconhecem que o que eu tenho é mais importante do que eu sou para vocês, ou vocês reconhecem que vocês sabem caminhar comigo se for no monte, mas se eu levar vocês para o deserto, vocês murmuram. Ou vocês se reconhecem o que são de fato, ou vão continuar sem a minha presença. Vão estar no meio do povo de Deus, mas nunca serão povo. Vão estar no corpo, mas nunca serão corpo. Você será uma verruga no corpo. Está no corpo, mas não é corpo. Agora percebam. A noiva peca, Deus se divorcia. Não quero ser com vocês. Deus diz que continua amando e diz: volta. Diz que o caminho é arrependimento. Agora, se a noiva voltar arrependida, qual é a promessa que Deus faz para ela? Está lá no versículo 15. 14. Voltai, ó filhos pérfidos, diz o Senhor, porque eu sou como esposo para vós, e vos tomarei um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei aonde? A Sião. Sião é conhecida como cidade de Deus. Não é essa aqui do nosso lado, não. É de Deus mesmo. Cidade. E vos levarei a Sião. Agora veja o 15. E vos darei o quê? Pastores segundo o quê? Os quais farão o quê? Vos apacentarão como? Agora me dá aqui meio quilo da sua atenção. Adúlteros, divórcio, voltem para mim. Voltamos, Senhor. Isso, o caminho é arrependimento. Então eu vos congregarei de novo, porque eu vos despedi. E quando vos congregar, vos levarei a Sião. E em Sião vos darei pastores que vos apacentem com ciência e com inteligência. O que isso tem a ver com a pessoa do pastor Neil? Nada. Quando Deus diz assim: a minha esposa se transformou numa esposa mercantilista e interesseira, por quê? Por que a minha esposa, quando estava no deserto, era fiel? Por que o melhor momento da nossa relação foi quando as coisas não haviam? Mas quando eu fiz com que as coisas houvessem, a minha noiva se corrompeu. Por que a minha noiva se corrompeu? Por que meu povo, que foi abençoado em Abraão, se transformou numa maldição para a terra? Por quê? Deus diz, com esse versículo 15, vos darei pastores, que o povo se corrompeu porque não haviam pastores segundo o coração de Deus. Não haviam mestres. Não havia quem revelasse a vontade de Deus para o povo. Porque o que se ouvia era: abençoado é quem tem. Abençoado é juntar. Abençoado é amealhar. Abençoado é possuir. Esse texto diz que a bênção, a recompensa de uma vida fiel seriam pastores segundo o coração dele. Não pastores que se autodenominam pastores,
ou pastores, segundo Paulo diz, Timóteo, aconteceria nos últimos tempos, pessoas que teriam comichão nos ouvidos, que ajuntariam para si mestres, que lhes dissessem o que eles queriam ouvir. Fala uma coisa gostosa de se ouvir. Fala o que a gente gosta de ouvir. Fala uma coisa que põe a gente para cima. Não fala coisa dura da parte de Deus, não, que põe a gente para baixo, que a gente não gosta. A gente se entristece. Não fala toda a verdade, fala a verdade pela metade. Porque a verdade dói. Paulo diz a Timóteo, que nos últimos tempos aconteceria isso. Pessoas que não suportariam a sã doutrina, a verdade nua e crua, doa quem doer, que não precisa do endosso de homem algum. Eles não suportariam isso, e aí aconteceria o quê? Subdivisões nas igrejas, e essas pessoas ajuntariam para si mestres. Acontece isso no Brasil, irmão. Vem Deus e diz, vos darei pastores segundo o meu coração. Adiante de tudo isso, irmão, da verdade de que Deus pode se divorciar de nós, de mim, de você, de que Deus pode olhar para mim, para você e dizer assim, eu não quero ser contigo, eu não quero saber de você, eu conheço o teu coração, eu não quero me relacionar contigo. Diante disso, Deus diz, eu vou dar pastor para vocês. Qual é o papel de um pastor segundo o coração de Deus? Qual é o papel de um pastor? Porque todo mundo diz como um pastor tem que ser, como um pastor não tem que ser. O que um pastor tem que fazer, o que o pastor tem que fazer. E a maioria de vocês nunca foi pastor. Mas quase todos os pastores já foi ovelha. E aí no contexto coletivo, tem sempre os que amam e os que odeiam. E os que são indiferentes. Por quê? Por causa da postura daquele que no contexto evangelical a gente chama de pastor. E por causa da visão que cada um nesse mesmo contexto tem do que seja ser um pastor. Só que a gente olha para o Anderson acha que o pastor tem que ser isso. Mas se olha para o Renato, o pastor tem que ser aquilo. Se você olha para a Kátia tem um terceiro pensar. Qual pastor o pastor deve ser? Segundo a visão do Anderson? Segundo a visão do Renato? Segundo a visão da Kátia? Ou do Anderson? Ou do Daniel? Que tipo de pastor a gente tem que ser? Vem Deus nesse versículo e diz, eu vos darei pastores. Segundo o quê? Meu coração. O pastor, segundo o coração de Deus, não responde à projeção da igreja sobre ele. O pastor, segundo o coração de Deus, não é político, que diz uma coisa aqui pro Marquinho e diz outra coisa ali pro Kleber. O pastor, segundo o coração de Deus, ele não é político que tenta agradar a terceira idade e a primeira idade. O pastor não é aquele que quer agradar a gregos e baianos. O pastor, ele não é político. O pastor se for segundo o coração de Deus. E se é segundo o coração de Deus, é de Deus que ele recebe a sua personalidade, seu caráter e a sua missão. E se for de Deus, ele cumpre a missão segundo a visão e revelação do próprio Deus. E quem for de Deus entenderá a visão e a missão. Aí aqui, porque você é meu ovelha, eu quero revelar a você, nesses minutos que nos sobram, qual é a missão de um pastor à luz desse contexto de um Deus divorciado da igreja brasileira. Porque para mim ele está divorciado. Qual é o papel desse pastor? Uma vez que a igreja vem de uma reconciliação, uma vez que essa igreja vem de um tempo de afastamento, de litígio com o amado da sua alma, essa igreja agora é uma igreja restituída na sua conjugalidade, uma igreja que vem de um relacionamento restaurado. Deus diz assim, agora vai ser diferente, porque vocês se prostituíram, porque não haviam mestres. Não havia sabedoria, não havia gente com ciência, gente com capacidade de mostrar-lhes a verdade. Agora não, agora vos darei pastores. No pior
período relacional de Israel com Deus, Deus diz: a solução que eu tenho para vocês são pastores. Como é um pastor segundo o coração de Deus? Qual é a missão de um pastor segundo o coração de Deus? Vou revelar duas, segundo eu entendo. Primeiro, o pastor segundo o coração de Deus tem por missão revelar o Deus da Bíblia como de fato ele é. Porque o Deus da Bíblia não é um Deus que veio e diz que bem-aventurado é quem tem. O Deus da Bíblia diz que bem-aventurado é quem é. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 5, você verá isso. Não precisa abrir agora não. Bem-aventurados os que são mansos, os que têm sede de justiça, os pacificadores, os que sofrem por causa da justiça. Bem-aventurados são os que são, porque o evangelho do Deus da Bíblia vem formar uma geração de seres humanos, e não de uma geração de seres humanos materialistas. Uma geração de seres humanos que o Deus da Bíblia quer formar é uma geração de seres humanos que são, mas não uma geração de seres humanos que tentam parecer ser. Deus não quer formar uma geração de gente famosa, de gente que é consumo de sociedade e coletividade. Deus não quer formar uma geração de gente famosa, de gente pública. Deus quer formar uma geração de gente simples, mas de gente que tem orgulho do que se é, mesmo que não tenha muito, porque terá sempre o suficiente pelo amor de Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Como é o Deus da Bíblia? Eu vou tentar mostrar a você como é o Deus da Bíblia, te mostrando o que ele não é. Deus não é um Deus que vive de plantão para me poupar de qualquer tragédia. Eu preciso escrever para não esquecer. Ele não é um Deus que vive para me poupar de qualquer tragédia, para evitar meus sofrimentos e abreviar as situações que me trariam qualquer desconforto. Porque a gente acha que Deus é isso. Deus é um diazepam que aparece na minha vida para me acalmar quando eu estou nervoso. Deus é uma bolha dentro da qual eu entro para quando a desgraça vier do plantio da própria humanidade, eu não ser atingido. Para que eu não seja atingido. Deus é um Deus que coloca a gente dentro de uma bolha. Não, Deus não é Deus assim. Deus não é um Deus que promete satisfazer todas as minhas necessidades sem esforço, muito menos meus desejos. Deus não é o Deus dessas campanhas que dizem e prometem prosperidade 0800, raspadinha, abracadabra, na hora. Por isso nós somos um povo que viciamos em milagres. Milagres não requer esforço, tenho falado sobre isso aqui. Deus está dizendo, olha, esforça-te e eu te ajudarei. Se não houver esforço e prosperou, essa prosperidade não vem de Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Deus não é o Deus que autentica o status quo do preguiçoso. Você é jovem, tem 16 anos, 17 anos, só quer namorar, só quer ficar, só quer balada, só quer transar, só quer chorar. Chega aos 40 anos, se converte. Deus, traz a prosperidade para o teu filho. Onde é que você estava quando tinha 17 anos? Onde é que você estava quando aquele irmão que está sentado do teu lado, que tem a casa em Friburgo, tem a casa em Copacabana, ganha 20 mil por mês, estava quando ele estava estudando, quando ele estava virando noite estudando, quando ele abriu mão de namorar cedo, quando ele abriu mão de ficar. Onde é que você estava? Eu estava zoando Deus. E você quer que Deus te abençoe. E se Deus não te abençoa, Deus não é bom. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia. Muito bem, você está com 40, não tem nada? Ainda há tempo. Começa agora, antes tarde do que nunca. Vai trabalhar, faz um curso, estuda, vai, corre atrás. E eu vou abençoar você, eu vou ajudar você. Porque Deus não desiste da sua noiva, irmão. Esse é o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia
Não é um Deus que está comprometido em favorecer-nos em troca das nossas demandas contra os pagãos. A gente se converte, acha que nós somos uma estirpe melhor do que aqueles que não se converteram. A gente acha que agora eu sou de Cristo, ele não. Então Deus vai me favorecer mais do que a ele. Como quem diz, Deus, eu me converti a ti, agora você tem uma dívida comigo. De modo que não é mais graça, é dívida. Deus, afinal de contas, eu me converti, virei Bíblia, me abençoe. Esse não é o Deus da Bíblia. Irmão. Essa palavra não é boa de ouvir, né, irmão? Essa palavra esvazia a igreja. Todavia, essa palavra livra a gente de muitas dores, como pastor. Deus não é um Deus que compensa minhas irresponsabilidades e ignorâncias em troca de minha fé. Ele não é um Deus utilitarista. Ele não é um ídolo a nosso serviço. O povo que o vê assim será mais cedo ou mais tarde divorciado dele. Um Deus que está aqui para me servir, porque afinal de contas eu sou fiel. E se eu sou fiel, se não me serve, se Deus não é bom. Mas essa é uma visão extremamente distorcida de Deus. Como é que Deus quer se relacionar conosco? Como Jesus diz em Mateus 23, versículo 37. Ele chora sobre essa mesma Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis te ajuntar, como as galinhas ajuntam os seus pintainhos. Já viram como é que a galinha guarda os pintinhos? No calor das suas asas, do frio, da chuva, das presas, com carinho, com afeto. Ele está dizendo assim, mas eu não posso. Deus está dizendo que os pintinhos deles ele conhece, os pintinhos ele guarda mesmo, ele protege. Mas quando é pintinho que está na presença da galinha, tão somente porque a galinha é galinha, e não porque ela nos protege. A proteção é consequência. Deus, eu estou na tua presença pelo que tu és. E eu sei que a tua presença é uma presença abençoadora. Mas se a tua presença trouxer o que tu trouxestes a Jó, eu te peço, não permita que eu me comporte diferente de Jó. Porque eu quero estar na tua presença. A missão de um pastor, irmão, é dizer ao povo que Deus não é um ídolo que está a serviço dos seus fiéis. Deus não é esse Deus que está aqui só para responder às tuas necessidades. Deus é um Deus que está aqui na qualidade de Senhor e não como servo. Deus é um Deus que mais do que te abençoar, quer contigo te relacionar. E se você conseguir se relacionar com Deus, com sinceridade e verdade, de espírito para espírito, de coração para coração, você vai ver que se você conseguir isso, nada do que Deus dá faz sentido. Porque as coisas perdem o valor. Você se desapega da coisa. Você se liberta da necessidade de ter em abundância. Você se liberta da necessidade de ser admirado pelos outros. Você se liberta da necessidade diabólica de tentar vender uma imagem de que você é mais do que aquilo que de fato você é. Você não precisa provar que é abençoado. Você não precisa do respeito, da admiração, do tapinha nas costas, porque você sabe quem é nele. É isso que um pastor tem que fazer. Segundo, termino. Além de revelar o Deus da Bíblia como ele de fato é, o pastor tem que revelar ao povo como de fato o povo tem que ser. E não o que o povo tem que fazer. Porque não existe fórmula para chegar à presença de Deus e ser abençoado. Vamos fazer a campanha das 70 semanas. Vamos fazer a campanha dos 318, dos 515, dos 24, dos 38. Vamos sacrificar. Esse é o método. Esse é o preço. O preço já foi pago na cruz do Calvário. E desde que foi pago, você tem livre acesso a Deus. E o caminho é o caminho do quarto. Entra no teu quarto. Em secreto. Em secreto. Ele te abençoará.
Qual é a carência da tua vida, amado? Pastor, eu estou precisando de uma casa nova. Tua casa está dentro do teu quarto, irmão. Procura lá. Pastor, eu estou precisando do marido de Deus. Teu marido está lá dentro do teu quarto, irmão. Procura lá, ele está lá. Isso, irmão, vai mesmo. Vai hoje à noite, nem dorme. Está lá. Pastor, eu preciso passar naquele concurso. Aprovação, irmão. O gabarito da prova está dentro do teu quarto. Pastor, eu quero saber qual é o meu dom. Está lá escrito na parede, em letras garrafais. Está dentro do teu quarto. O que você precisa está dentro do teu quarto. Não há mais sacrifício, irmão. Misericórdia quero, não sacrifício. O preço já foi pago, a bênção já foi liberada. Você só precisa ser, não fazer. Aleluia. Veja, terminando, como Deus quer que nós sejamos. Veja o versículo 17. Naquele tempo chamarão a Jerusalém, olha só, depois da reconstrução. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de quê? O trono do Senhor. Ou seja, o que Deus quer que nós sejamos? Jerusalém será o trono do Senhor. Ele quer que nós sejamos um referencial de vida governada por Ele. Porque trono é de onde o rei reina. É de onde o rei governa. E ele está dizendo, Jerusalém, você será o trono de Deus. Você será, a minha igreja, a referência para o mundo de uma vida governada por Deus. Vocês serão o lugar onde o trono de Deus estará. Agora me diga, as pessoas que não conhecem a Deus, o que mais querem na vida se não ter? Ter. E o que esse povo dessa igreja divorciada quer? Ter. Vejam como eu sou abençoado. Tenho 5 carros, 10 casas. E olha que eu era pedreiro ontem. É nisso que está a glória? Ou está na glória continuar a ser pedreiro e continuar adorando ao Senhor como se fosse dono da construtora? Porque o dono da construtora está em depressão. Os filhos estão na droga. Ele não se enxerga. É um milionário miserável. É um pobre rico que não consegue se ver, porque ele acha que é o que tem. Mas o pedreiro não. Olha, irmãos, eu queria muito ser dono dessa construtora, mas Deus não me deu a graça de ser dono de uma construtora ainda. Mas mesmo assim eu glorifico o nome do meu Senhor. Porque não há glória em viver com 10 mil reais, mas há mistério em viver com 350. Você entende isso? Há mistério em viver com isso e dizer, louvado seja o nome do Senhor. Não há glória em ser curado de câncer e dizer, Deus é bom, louvado seja o teu nome. Mas há mistério em não ser curado do câncer e dizer assim, o Senhor me deu a saúde, o Senhor me tirou a saúde. Bendito seja o nome do Senhor. Há glória quando você vai visitar um canceroso lá no hospital. Eu vou lá consolar esse irmão. Você sai de lá assim, ó. Jesus, eu fui para consolar aquela irmã. Eu tô saindo daqui consolado. O doente era eu e não sabia. Porque tem gente que tem câncer e morre completamente saudável. Tem gente que tem saúde completa e está doente desde sempre. A glória não está no ser, irmão, no ter. A glória está no ser. Você está sargento, sonha ser tenente. Cai dentro. Cai dentro, irmão. Estuda. Você vai ser tenente. Mas você fez 15 provas e não passou.
Pastor, eu não vou ficar murmurando que eu não sou tenente não, porque afinal de contas eu já sou sargento. Você vai viver com ações de graças e você vai dizer, Deus, eu quero ter mais. Cara, eu quero ter mais, irmão. Você quer ter mais. Queremos galgar degraus maiores e mais altos na vida. Mas o fato de não estarmos lá em cima naquele patamar não nos transformará em seres humanos medíocres e ingratos. É nisso que está a glória. Nós vamos ser o referencial de uma vida governada por Deus. Porque não há como não ver que há justos que sofrem, que há gente correta que não prospera, que há gente que não presta, que enriquece a cada dia. Não há como negar que coisas ruins acontecem a pessoas boas. E se ela de fato é boa pela graça de Deus, ela não vai ficar pensando por quê. Ela falou, aconteceu porque foi da vontade de Deus, ou porque eu me omiti de fazer o que eu fiz. Então, se não foi da vontade de Deus, eu vou tratar de mudar minha postura, e vou cair dentro, e vou correr atrás, e vou chegar lá. Mas não vai ficar se lamentando, se transformando nesse eterno menino que existe dentro de um monte de crentes velhos que estão por aí, que se recusa a crescer. O que Deus quer que nós sejamos? Vê lá. Não só o trono do Senhor, mas diz que todas as nações se ajuntarão a ela em nome do Senhor a Jerusalém. Deus quer que nós sejamos uma comunidade catalisadora de gente que quer ser gente como Deus quer que nós sejamos. Ela vai ajuntar gente de todas as nações. Ela não vai ser um repelente humano, ela vai ser um atraente humano. Ela vai ser alguém que, porque está cheia de Deus, vai atrair pessoas e vai ser canal de Deus na vida dessa gente. Porque entende a missão. Começa pela percepção de que Deus não quer salvar apenas pessoas. Deus não quer salvar apenas indivíduos. Ele quer salvar a humanidade. A salvação de Deus não é apenas nos transformar numa nova criatura, mas é também, principalmente, nos transformar numa nova humanidade. Deus não quer salvar o Neil, Deus quer salvar a raça humana. E se ele alcança o Neil de fato, o Neil vai contribuir para que toda a raça seja alcançada. Eu nunca vou ser vencido pelo egoísmo. Eu não vou conhecer o eu, vou conhecer o nós. Eu vou aprender a ser amigo. E amigo verdadeiro, amado. Amigo verdadeiro não é aquele que nos dá tapinha nas costas e vive alimentando nossos egos falsos. Amigo verdadeiro é aquele que nos ajuda a enxergar a verdade a respeito de nós mesmos. Amigo verdadeiro nos mostra como nós somos, para que em nos enxergando, possamos mudar se preciso for. Isso é amigo. E não mais andarão obstinadamente segundo o propósito do seu coração maligno. Ele está dizendo que nós seremos um referencial de vida além da existência. Um referencial de vida além da existência que sobrepuja os desejos egoístas do coração, porque vive segundo o propósito de Deus. Porque o nosso coração, a Bíblia diz, é perverso e enganoso. E um coração humano só pensa em si, mas um coração iluminado por Deus se dá aos outros. Aí, para mim, a missão de um pastor é revelar ao povo como o povo deve ser. Aí o que acontece? Terminei. O povo é povo. Aí lá atrás está sentado o Marcos. Lá atrás está sentado a Helena. Aqui no meio está sentado o Possati. Aqui na frente está a Bruna. Cada um tem a sua vida individual. E o seu mundo gira em torno de si, ou de ti.
E o teu mundo é como é porque você é como você é. Porque se não fosse você como você é, teu mundo não seria assim. De modo que, se tu quiseres que o teu mundo se torne um mundo melhor, melhor primeiro tem que se tornar você. Porque você precisa se transformar naquilo que tu queres que os outros se transformem. Porque os outros nunca mudarão se não mudar você primeiro. Aí o que acontece? Porque você tem uma visão pastoral, mercantilista, utilitarista. Você acha que ser pastor é estar do teu lado o tempo inteiro, quem sabe, te policiando para que você não peque. Ou estar do teu lado o tempo inteiro individualmente. Toda vez que você dá uma topada na pedra e arrebenta o tampão do dedo. E se não estiver lá, o pastor não presta. E se não estiver lá, você emite conceitos, pastor não está fazendo nada. Mas você não sabe, porque é possate, se eu estive com a Bruna ontem de manhã. Você não sabe, porque é Bruna, se eu estive com o Lenilson ontem à tarde ou sexta-feira à noite. Você não sabe, porque é Lenilson, se eu estive com o Kleber na sexta-feira de madrugada. Porque o teu mundo gira em torno de si. E o papel de um pastor segundo o coração de Deus é tentar mostrar para você o que Deus é de fato. E Ele é a nossa própria vida, que quer nos ensinar a ser gente como gente tem que ser. E eu tenho ensinado isso a vocês. E segundo, ensinar a você como se transformar nisso. E se você se transformar naquilo que você é no coração de Deus, esquece as circunstâncias, irmãos. Esqueçam as coisas. Esqueçam necessidades. Porque a promessa de Jesus, o Rei do Reino, é o seguinte: busca primeiro o quê? Reino de Deus. Esquece as coisas. Porque as coisas eu acrescentarei. Seja um cidadão do reino. Porque as coisas para suprir esse cidadão é problema meu. Olhai os lírios do campo. Olha para o pardal, gente. É o que Jesus diz desde sempre. O pardal não semeia, o pardal não faz porcaria nenhuma. E o vosso Pai Celestial supre. Não valeis vós muito mais do que um pardal? Sim ou não? Me ajuda? Diga, irmão, que está falando, você vale muito mais que um pardal. Filho. Diga para o doutor, você vale muito mais que um tizil, mané. Irmão, nem urubu morre de fome. Você acha que você vai passar necessidade? Mas eu estou passando, porque você não é, quem sabe. E se é, ainda não aprendeu a dar glória nessa fome que passa. Eu vejo ovelhas que Deus prospera, se esquece de Deus. É como essa adúltera Israel. Quando está lá com o básico, está aqui ó, no altar, servindo ao Senhor, desenvolvendo vocação, visitando, estudando. Aí Deus permite que prospere. Aí bye, baby, bye, bye. É Deus que não quer você. Meu irmão, no editorial dessa manhã, eu escrevo um pouquinho sobre a minha visão de pastoreio. E só pode ser minha ovelha quem conhece a visão desse pastor. Se não é, não tem que ser minha ovelha mesmo. Você está coberto de razão. E a visão desse pastor começa pelo fato de que números nunca foram nossa ambição. Não se deixa de dormir, porque não está aqui quem não quer estar aqui. E não está aqui tão somente quem não quis estar aqui, porque nunca foi proibido qualquer ser vivo de estar aqui, independente do que seja ou faça. Você nunca me viu colocar ninguém aqui disciplinar publicamente porque adulterou, que roubou, que fez fofoca. Não. Porque quem é livre até para aceitar o que o outro livre faz com a sua liberdade.
deixando claro que a gente colhe o que semeia. Não quero ser senhor na vida de ninguém, porque vocês não me pertencem, vocês já têm um dono. Não quero adulterar com a noiva do Cordeiro. Vocês são noivas de Cristo. E é a Cristo que vocês têm que responder. A mim me vejam como um representante dele, como alguém que ele deu dom de entender e revelar a sua palavra. Porque de mim, tudo que eu espero é que vocês possam ouvir. Porque a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça. E quando alguém não ouve por quê? Não tem ouvidos, o que eu posso fazer? Para mim, ser pastor é isso. E lá no editorial eu digo, o que eu penso ser pastor, e digo lá, se eu não puder ser esse pastor, eu não quero ser nenhum outro tipo de pastor. Porque não existe outro tipo de pastor que não seja mestre e que ensine a ir com integridade. Termino dizendo o que você já ouviu aqui. Para mim, pastorear não é criar muros, criar cercas e proibir as ovelhas de que não pode, que está proibido, que não deve, que não pode, não quero, não admito. Não. Para mim isso não é pastoreio. Pastoreio para mim é o oposto. É derrubar as cercas e ensinar a ir com integridade. Vocês são livres. Todas as coisas vos são lícitas. Saibam tão somente que nem todas elas convêm. E quando você praticar alguma coisa que não convém, é com Deus que você vai tratar. E Deus diz que se por causa das coisas que não convém que vocês praticam, vocês se transformarem em adúlteros espirituais, Deus é quem diz, lhes dou carta de divórcio. Para quem, de quem Deus se divorciou, preciso fazer alguma outra coisa? Há algo pior que se possa acontecer? Penso que não. É assim que eu entendo pastoreio. Então, nesse dia de pastor, que ninguém esteja aqui enganado. É esse tipo de pastor que eu pretendo ser. Até que Deus revele uma outra palavra no nome de Jesus. Deus abençoe você com essa palavra e te dê ouvidos discípulos.